Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Introdução aos Sistemas Operacionais. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar brevemente sobre o hardware do computador. Entre os tópicos que serão abordados nessa videoaula, nós temos a visão geral de um computador e depois nós iremos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um dos principais componentes de hardware que um computador necessita para funcionar. Então, pessoal, aqui é uma visão geral de um computador. O computador ele é composto principalmente por uma CPU, uma memória principal e depois os vários dispositivos de entrada e saída que são necessários para um computador funcionar, para o computador ter uma utilidade. Então você tem um monitor, teclado, mouse, impressora, o próprio disco rígido e todos esses componentes são considerados componentes de entrada e saída. Ou seja, eles sofrem operações de entrada de dados e de exibição de dados para o usuário. Para que esses dispositivos de entrada e saída funcionem de forma correta, de forma mais fácil, existe um outro dispositivo de hardware chamado controlador de dispositivo. Então, cada dispositivo de entrada e saída tem a ele associado um controlador de dispositivo. Iremos falar mais à frente sobre esses controladores e como que eles interagem com o sistema operacional. Todos esses componentes eles são interligados por vias, né, chamadas barramentos, que estão todos impressos em um dispositivo chamado placa-mãe. Vamos falar agora sobre o processador. O processador é o cérebro do computador, é o dispositivo mais importante de um computador. É nesse dispositivo que as informações são processadas para gerar um resultado. E esse ciclo de processamento ele é composto de 3 etapas. A busca da instrução na memória, a decodificação dessa instrução para determinar o seu tipo e separar os seus operandos e a execução da própria instrução. Esse ciclo ele é executado de forma contínua até que o programa termine a sua execução. Cada processador tem um conjunto específico de instruções que ele consegue executar. Esse conjunto de instruções ele é especificado pela arquitetura de um processador. Por exemplo, os processadores que nós temos comumente em nossos notebooks e nossas CPU e nossos desktops, eles têm uma arquitetura chamada x86, que pode ser de 32 bits ou de 64 bits. Já, por exemplo, os dispositivos embarcados e até mesmo os processadores celulares, eles possuem um conjunto de instruções do tipo ARM. E existem inúmeros tipos, arquiteturas de instruções aí espalhadas no mercado, tá? Mas as duas famílias, as duas arquiteturas mais utilizadas são arquiteturas baseadas em ARM e as arquiteturas baseadas no x86. Os processadores possuem uma memória interna de acesso rápido e bem pequenininha, que é do tamanho da palavra do computador, ou seja, do tamanho do número de bits que esse processador consegue processar por vez, que é chamado de registrador. Então, o registrador é a memória interna do processador e essa memória é pequena e de acesso muito rápido. E ela tem um tamanho que é exatamente a palavra do processador, ou seja, o número de bits que o processador consegue processar a cada ciclo de clock. Os registradores geralmente, né, eles são mais caros que os outros tipos de memória. Mas iremos falar um pouco mais sobre isso mais à frente nessa videoaula. Exemplos de instruções, pessoal. Quais são os tipos de instruções, só para vocês terem uma ideia? Existem instruções, por exemplo, para carregar uma palavra da memória para um registrador. Ou seja, a ação de transferir uma informação da memória para um registrador, da memória principal, que é a memória RAM, para o registrador, que é a memória do processador, existe uma instrução responsável por essa operação. Então, o processador, quando precisa fazer esse processo de transferência de uma informação da memória para o registrador, ele carrega essa instrução. Quando o processador precisa fazer o processo inverso, tem uma instrução para isso. Quando o processador precisa fazer uma soma, existe uma instrução para isso. Então, todas as tarefas que o processador precisa executar são mapeadas através de instruções. E esse conjunto de instruções é chamado de arquitetura, tá, pessoal? Arquitetura do processador. Como eu já disse anteriormente, por exemplo, a x86. Além dos registradores de uso usados para armazenar variáveis e resultados temporários, a maioria dos computadores tem vários registradores especiais,
que são visíveis para um programador. Por exemplo, vocês quando começarem a desenvolver os seus sistemas, as linguagens, os compiladores, eles vão usar alguns registradores lá do processador que têm funções especiais. Eu vou citar aqui 3 deles, tá? Mas existem mais. Um deles é o contador de programa. O contador de programa ele contém o endereço da memória que tem a próxima instrução que será buscada na memória RAM. O ponteiro de pilha ele faz uma referência para a localização de informações auxiliares para a execução de um programa. E o PSW é um registrador especial utilizado para fazer com que o SO passe a execução de modo usuário para a execução de modo núcleo e vice-versa. Então ele faz essa troca. Lembrando que quando um sistema operacional ele está executando em modo núcleo, ele tem acesso a operações críticas, operações que podem alterar todo o funcionamento do sistema. Geralmente são associadas a operações ligadas ao hardware. Então, operações de modo núcleo, elas são críticas e por isso elas usam esse registrador para chavear a autorização de uso dessas funções ou não. Então, quando um programa está rodando em modo usuário, esse PSW ele marca que o processador está executando tarefas de modo usuário. Quando o processador está executando tarefas que envolvem hardware, esse PSW ele vai estar marcado que o SO pode funcionar em modo núcleo. Tá? Então, esses 3 registradores são exemplos de registradores especiais que são utilizados pelos programas de computadores. Existe uma operação chamada TREP. A operação TREP nada mais é do que o chaveamento do funcionamento modo núcleo para modo usuário e modo usuário para modo núcleo. Então, toda vez que um programa de computador ele precisa alterar o modo de funcionamento de modo usuário ou para núcleo e vice-versa, ele faz uma TREP. As chamadas de sistemas, pessoal, são funções do próprio sistema operacional que são acessíveis aos usuários do sistema, aos programadores e aos usuários. Por que isso? Porque os usuários eles não podem fazer diretamente acesso ao hardware, mas para eles fazerem acesso ao hardware, para executar os seus programas, para criar os seus programas, eles chamam funções do sistema operacional que fazem isso de forma transparente. Então, as chamadas de sistemas são funções especiais dos sistemas operacionais disponíveis para o usuário do sistema realizarem tarefas que necessitam de acesso ao hardware. Então, o sistema operacional, os sistemas operacionais, eles fornecem várias chamadas de sistemas, tá? Como, por exemplo, imprimir uma informação na tela, é uma chamada de sistema. O usuário ele não tem acesso ao controlador de vídeo e as funções necessárias para imprimir uma função na tela. Mas existe uma função, uma chamada de sistema, que é responsável, que é disponível, que é disponibilizada ao usuário para fazer essa tarefa, e aí o SO cuida disso da melhor maneira possível, de forma transparente para o usuário. Outra coisa interessante que nós temos aqui nessa videoaula a citar é que os processadores, né, eles possuem essas unidades, né, que são a unidade de busca, a unidade de decodificação e a unidade de execução. São unidades internas dos processadores. Os processadores superescalares podem possuir unidades paralelas, para execução paralelas dessas tarefas, né, de busca, codificação e execução das instruções. Vocês vão aprender mais detalhadamente sobre esses assuntos nas disciplinas relacionadas ao hardware do computador que vocês vão ter no curso de vocês. Memória. Aqui nós temos uma figura que demonstra a hierarquia de memória que a gente tem em computadores. Começando da memória menor e mais rápida para a memória maior e mais lenta. Quanto menor a memória, mais cara é essa memória. E quanto maior, mais barata essa memória. Então, existe essa relação. Quanto mais rápida, mais cara e menor. Quanto maior, mais lenta e mais barata. Então, nós temos aqui no topo da lista os registradores, que são as mais caras e mais rápidas. Elas estão lá dentro do próprio processador. O acesso delas é dado em nanosegundos, né? Em cerca de 1 nanosegundo.
e a capacidade típica é menor do que 1 KB, 1 kilobyte. Já as memórias cache, elas têm um acesso ainda muito rápido, elas estão dentro e fora do processador, dependendo da arquitetura que foi adotada para a criação de um processador, né? Então existem caixas externas e caixas internas. Elas possuem tamanhos típicos de 4 megabytes, em torno um pouco mais, um pouco menos, e o acesso também é muito rápido, a cerca de 2 nanosegundos. Nós temos também a memória principal, que é a memória RAM, que é a memória utilizada para carregar os programas no processador, antes que eles não são acessados diretos da memória de armazenamento, né? Eles são carregados nessa memória justamente por ser mais rápida, e o acesso dela também é bem rápido, na casa de 10 nanosegundos. Já a memória, que é a memória de armazenamento, o disco magnético, que a gente tem disponível na maioria dos computadores e notebooks, ele possui um acesso já na casa de 10 milissegundos. Então, né, passa de nano para mili, né? Ou seja, 1000 vezes, né, mais lenta, né? Justamente por ter um acesso 1000 vezes mais lento, é por isso que antes de ser processado pelo processador, todos os programas são carregados na memória principal. Sendo assim, o acesso a essa memória é 1000 vezes mais rápido que se fosse acessada diretamente de um disco magnético. Então, pessoal, nós temos aqui os tipos de memória que eu acabei de citar. A memória cache, que é uma memória que a gente tem intermediária entre a memória RAM e o processador. Nós temos a memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, é uma memória volátil, tá, pessoal? Tanto a memória cache quanto a memória RAM são memórias voláteis, o que significa que quando a energia é desligada, toda a informação armazenada nessa memória ela é perdida. Nós temos a memória ROM, que é uma memória de somente leitura, ela não pode ser escrita nela. A memória ROM ela é escrita apenas uma vez, quando em sua fabricação. Então, o programa que tem lá na memória ROM, as informações e programas existentes na memória ROM são carregados unicamente uma vez e elas são disponíveis para leitura. E a diferença entre ela e as anteriores citadas é que quando você tem o desligamento da energia do computador, as informações ali elas não são perdidas. Temos a memória EEPROM ou E2PROM, que é uma memória também que ela é não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, mas ela tem uma vantagem em relação à memória ROM, que ela pode ser escrita eletricamente, apagada eletricamente e escrita eletricamente, né? Ela pode ser reescrita algumas vezes, tá? E apagada, né? Apagada e reescrita algumas vezes, o que não acontece na memória ROM. Nós temos as memórias flashes e as memórias CMOS, que são memórias voláteis, tá? A memória flash, a gente tem como exemplo, por exemplo, os pendrives, né, que são utilizados para armazenamento de informações. E temos os CMOS, que são memórias utilizadas pelo computador, por exemplo, para gravar informações que são utilizadas no carregamento do computador. E informações também de configuração inicial do computador, tá? Como elas são informações que não podem ser perdidas, e essa CMOS era uma memória volátil, o que acontece é que os computadores possuem uma bateria de lítio para que essa memória nunca perca a energização, né? Que ela nunca perca energia e assim nunca perca as informações que estão ali. Então, quando essa bateria de lítio ela começa a perder a sua capacidade de armazenar energia, é necessário que você troque essa bateria, né? Mas ela dura geralmente muitos anos, né? Acaba que dura mais de 10 anos uma bateria de lítio para sustentar um circuito CMOS desse, tá? Esses detalhes também, pessoal, vocês vão estar vendo de forma mais profunda nas disciplinas de manutenção de computadores, tá? Ou nas disciplinas de hardware disponíveis no curso de vocês. Os discos. Então aqui nós temos os famosos HDs, os discos rígidos. Só para vocês terem uma noção de como funcionam esses discos, eles são compostos por superfícies circulares magnéticas, tá? Elas são superfícies que possuem dois lados, são magnetizadas dos dois lados, e as informações são armazenadas de forma magnética nesses discos, né? São magnetizadas nesses discos em ambos os lados. E para fazer a leitura dessas informações, um cabeçote de leitura ele desliza, né, horizontalmente nesses discos. Então,
vocês podem perceber que esse processo de leitura é um processo de leitura mecânico, né? A necessidade de que um braço mecânico deslize horizontalmente e verticalmente entre esses discos para inserir e buscar informações nos discos. Por isso que aquele tempo de acesso é tão maior, né, em relação à memória RAM. Que a memória RAM ela é um dispositivo totalmente eletrônico, não tem nada mecânico. Por isso que é muito mais rápido o acesso e a escrita de informações na memória RAM, tá? Por isso que existem hoje uma segunda opção de armazenamento de dados que são os SSDs, onde que é um tipo de memória flash diferente, né? Um pouco mais robusto, que não tem esse mecanismo mecânico para leitura e armazenamento, é tudo eletrônico. E por isso os SSDs são muito mais rápidos do que os HDs. E aqui vem os conceitos importantes já relacionados à nossa disciplina de sistemas operacionais, que é a memória virtual, a MMU, chaveamento de contexto, tá? Esses três conceitos são muito importantes no contexto da nossa disciplina, tá? Primeiramente porque a memória virtual é um conceito que é gerenciado pelo sistema operacional. A memória virtual, ela existe porque alguns programas são muito grandes para serem armazenados inteiramente na memória principal. Vocês podem ter programas na casa de gigabytes e ter memórias, por exemplo, você pode ter, por exemplo, um programa de 4 gigabytes e uma memória de 1 gigabyte. Você não consegue, então, carregar esse programa de forma total lá na memória RAM para ser executado pelo processador. Além disso, você também não consegue colocar outros programas na memória RAM para que ele possa ser executado, né, de forma simultânea, né, pelo processador. Então, para que isso seja viável, os nossos sistemas operacionais modernos disponibilizam esse recurso chamado memória virtual, que faz o quê? Uma simulação de uma memória virtual maior, utilizando o próprio disco de armazenamento para armazenar parte do programa que está sendo executado na memória RAM e a outra parte do programa que não está sendo executado no próprio disco. Só que para os programas é como se existisse uma memória RAM gigantesca e infinita. Então, os programas eles não preocupam com essa questão de qual parte do programa está na RAM e qual parte que está no disco. Essa memória virtual existe para causar essa falsa impressão de uma grande memória RAM. E a parte do programa que está sendo usado fica na RAM e a parte que não está sendo usada fica lá no disco. Quando é necessário utilizar aquela parte que está no disco, é realizada uma ação chamada chaveamento de contexto, que faz o quê? Faz a troca dessa informação que está no disco que precisa ser utilizada com a informação que está lá na RAM que não está sendo utilizada. Então, toda vez que informações que não estão sendo utilizadas precisam ser alocadas para a memória de disco, esse chaveamento de contexto acontece. E existe um dispositivo de hardware chamado MMU que faz esse mapeamento. Ele que mapeia qual a informação do programa que está na RAM e qual a informação da RAM que está no disco, tá? Então, depois a gente pode ter uma aula para a gente estar detalhando de forma mais precisa, né, como que funciona a memória virtual. Mas de início, saiba que a memória virtual é isso, é uma memória fictícia que tem como objetivo dar a impressão para os programas de usuário que eles estão todos armazenados na memória RAM. Né? Então, pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo aqui e na próxima videoaula eu vou estar fazendo a segunda parte desse assunto, que é o resumo de hardware de computadores, e nós iremos falar sobre dispositivos de entrada e saída. Então, até a próxima videoaula. Tchau!